Nossa mensagem desta noite está no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Então peço que você abra a sua Bíblia em segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos ler todo este capítulo que fala a respeito da cura de Naamã por Deus, por intermédio do profeta Eliseu. Como nós vimos em outras mensagens, Eliseu está fazendo diversos movimentos em que ele se coloca diante de diferentes grupos. Ele já se colocou diante dos profetas que seguiam Elias, e diante desses profetas ele foi reconhecido como profeta de Deus, tendo consigo então o Espírito de Deus, assim como Elias o tinha. Isso está no capítulo 2. No capítulo 3, nós encontramos então Eliseu se colocando diante de dois reis, Jeorão, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, e diante desses dois reis sendo reconhecido como profeta de Deus pelo rei que era legítimo, que era Josafá, que era o único descendente de Davi naquela situação. No capítulo 4, o movimento é Eliseu se colocando diante do remanescente do povo de Deus. Lembra que um dia Elias se desesperou e então achava que ele era o único que adorava a Deus em Israel, e Deus precisou abrir o seu entendimento para que ele soubesse que pelo menos mais 7.000 pessoas continuavam firmes como servos do Senhor? Diante desse grupo, no capítulo 4, Eliseu se coloca. E diante de cada um deles ele é reconhecido como profeta do Senhor. E nós vimos no capítulo 4, na pregação da semana passada de manhã, que muitos dos milagres que o Senhor faz são para as portas fechadas da igreja. Não é para conhecimento daqueles que estão fora, mas sim para a edificação daqueles que estão dentro, para que estas pessoas que conseguem testemunhar com os seus olhos a grandiosidade da operação de Deus, se aproximem ainda mais da palavra do Senhor. Todos os milagres do capítulo 4 se dão, entre aspas, a portas fechadas. Em vários momentos, na verdade, a gente viu que sempre se fechava uma porta antes do milagre acontecer. Era para o remanescente de Deus, não para a nação de Israel como um todo. E agora, no capítulo 5, nós vamos ver mais um movimento de Eliseu se colocando diante de alguém. Mas diferente dos outros movimentos que envolviam alguém de Israel, agora era para alguém de fora de Israel. Por isso eu chamei essa mensagem de A Cura de um Sírio. Naamã, sírio, comandante dos exércitos sírios, é aquele que se aproxima de Eliseu e, ao se aproximar de Eliseu, reconhece que ali em Israel há um profeta de Deus. E a gente vai ver no texto qual transformação acontece na vida de Naamã por conta desta aproximação com Eliseu. Ao lermos este capítulo, eu gostaria que você prestasse atenção em expressões do tipo: essa pessoa estava diante de tal pessoa, ou essa pessoa foi ao encontro de tal pessoa, ou saiu da presença de tal pessoa. Toda vez que você notar algo assim, talvez faça um rápido rabisco, para que você veja como este capítulo ele é estruturado em torno de pessoas que se colocam diante de outras pessoas. Capítulo 5, então, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegue a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus,
com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregados da terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim se prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e à sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, porque este culto é o contexto adequado para a nossa vida. Este é o contexto, ó Pai, mais valioso de nossa existência.
estarmos diante do Senhor para adorar a Ti, junto com os nossos irmãos. Este é um dos pontos altos de nossa vida. Assim como cada domingo que passa, em que podemos mais uma vez servir ao Senhor, na presença daqueles que também fazem o mesmo. E muitas vezes, que nos aproximamos, o Senhor trabalha em nosso coração por intermédio da Tua palavra. Que nesta noite seja mais um momento como este. Ilumine, ó Pai, em nosso coração, em nossas mentes, para que cada contexto, cada cenário, diante de quem nós estejamos, seja moldado pela Tua lei e pela Tua vontade. E assim, no cenário em que estivermos, a nossa vida glorifique o Teu nome. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando a gente lê este capítulo 5 do segundo livro dos Reis, nós enxergamos um homem que tinha lepra, chamado Naamã, um homem muito importante na Síria, comandante de exército, herói de guerra, mas que tinha, então, lepra. E essa era a dificuldade da sua vida. Lembra das dificuldades que nós vimos na série até aqui? Este homem tinha uma dificuldade, era essa doença que o acompanhava e o acompanharia para o restante da sua vida. Quando a gente vê esse homem fazendo um movimento até a terra de Israel, sob a instrução de uma serva da sua esposa que era israelita, nós encontramos ele indo em direção a Eliseu e querendo se colocar diante de Eliseu. O máximo que ele consegue fazer num primeiro momento é se colocar diante da porta de Eliseu. Curiosamente, se antes as coisas aconteciam da porta para dentro, agora vai acontecer da porta para fora. Eliseu nem vai ao encontro, manda um mensageiro, manda possivelmente Geazi conversar com Naamã, com a instrução de que Naamã deveria ir até o Rio Jordão e ali mergulhar para que então fosse curado de lepra. Naamã, que era um homem poderoso diante do seu senhor na Síria, então fica indignado. Uma porque o homem de Deus não veio falar com ele, a outra porque manda ele mergulhar num rio Jordão que é muito menor do que qualquer outro rio que tem na Síria. Certamente não tem as águas cristalinas, aquelas águas bonitas de se nadar, como tinha na Síria. Por que ele deveria fazer isso? Então ele decide voltar para a sua terra indignado, mas é convencido por servos seus a fazer algo que era tão pequeno. Ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão e é curado da sua lepra. E querendo então recompensar o homem de Deus, tenta entregar presentes, mas o homem de Deus, que é Eliseu, diz que está na presença do Senhor e de que não precisa de absolutamente nada. Só que na história surge um Geazi, que tem olhos mais terrenos, e apesar de sempre estar diante de Eliseu, junto à presença do homem de Deus, tem ainda inclinações egoístas e gananciosas. Ele vai até Naamã, quando Naamã está retornando para a terra da Síria, consegue trazer alguns presentes, oculta estes presentes de Eliseu, achando que estava ocultando. Mas Eliseu sabia de absolutamente tudo. Quando Naamã se coloca na presença de Eliseu, Eliseu confronta e diz que quando Geazi se coloca na presença de Eliseu, Eliseu confronta, diz que a lepra de Naamã, então, ficaria com Geazi. E é isso que acontece. E o nosso texto, no último versículo, diz: e Geazi saiu da presença de Eliseu. Tudo gira em torno desta ideia de estar na presença de alguém ou estar diante de alguém. E eu acredito que esse texto nos ensina o seguinte: independente do contexto em que estejamos, se somos parte do povo de Deus, vamos viver como servos do Senhor. Independente diante de quem estejamos, se somos parte do povo de Deus, vamos viver como servos do Senhor. Assim também, independente do contexto que alguém está, se não faz parte do povo de Deus, não vai viver como servo do Senhor, a não ser que a sua vida seja transformada. Quando a gente olha para este texto, eu quero mostrar que em vários momentos os personagens que aqui estão diante de alguém. E nesse movimento de estar diante de alguém, a gente consegue identificar aqueles que são servos do Senhor, aquele que não é servo do Senhor e aquele que passou a ser servo do Senhor. Comecemos então com o cenário mais adequado, com o cenário ideal. Pensemos em Eliseu,
o homem de Deus, o profeta do Senhor, que ao longo dos últimos 4 capítulos foi destacado de todo o povo de Israel e reconhecido como aquele que tem consigo o Espírito do Senhor. Ele mesmo fala que ele está na presença do Senhor. Veja o versículo 16, quando Naamã quer presenteá-lo, ele fala o seguinte: porém ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Se tem um cenário ideal dentro deste texto de estar na presença de alguém, é o cenário vivido por Eliseu. Ele constantemente estava na presença do Senhor. Isso acontece desde o momento em que Elias foi assunto aos céus, no capítulo 2. Quando nós vimos que Eliseu pediu então que tivesse pelo menos uma porção do espírito de Elias. E nós enxergamos então o Espírito do Senhor passando a habitar com Eliseu. A partir daquele momento, Eliseu está constantemente na presença do Senhor. E estar constantemente na presença do Senhor para Eliseu é o melhor cenário possível. Razão pela qual, mesmo um Naamã que traz riquezas, mudas de roupa, pratas e vários quilos para aquela época, a gente encontra então Eliseu dizendo que não precisa e não aceitaria absolutamente nada. Ele reconhece que a sua vida está no melhor cenário possível e que ele não necessita de coisa alguma sendo acrescentado para a sua existência. Ele reconhece que ele está na presença do Senhor. Em vários momentos ele traz essa ideia de estar na presença do Senhor. Em momentos difíceis às vezes. Aqui ele é buscado. Aqui as pessoas, Naamã vai até ele para então ser curado. Ele está numa posição singular, privilegiada, em que as pessoas precisam dele. Mas em outros momentos ele faz o movimento em direção às pessoas, se colocando num contexto difícil, como aqueles que ele ajudaria então. E a razão dele se colocar em situações complicadas era porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Razão pela qual ele fala, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Certamente nós estamos diante de alguém que faz parte do povo do Senhor. Razão pela qual ele vive como um servo do Senhor. Reconhecendo que a sua vida tem aquilo que precisa para viver. Reconhecendo que está satisfeito no Senhor, reconhecendo que não precisa de mais nada. Segunda pessoa que é evidenciado neste texto, que faz parte do povo de Deus, está nos primeiros versículos. Vai para o no capítulo 5, vai para o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. No hebraico seria mais ou menos assim, que ficou diante da mulher de Naamã. Como uma serva que serve diante da sua senhora, nessa situação como uma escrava que servia à sua senhora. E olha o que ela fala para Naamã, para a sua senhora. Um dia ela disse, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ela que está numa situação adversa, porque ela é uma escrava de guerra, ela é uma cativa por conta do movimento da Síria invadir Israel, foi levada para a Síria e agora estava com a sua liberdade reduzida. Mas mesmo neste contexto, nós encontramos alguém que reconhecia Eliseu. Possivelmente, ela, dentro daquilo que se passou às portas fechadas do capítulo 4, ela testemunhou antes de ser levada cativa. Ela ouviu falar que Eliseu era o profeta do Senhor, era o homem de Deus. E como nós vimos no capítulo 4, o povo de Deus não é livre de dificuldades. O povo de Deus não é livre de contextos adversos. E mais uma vez nós estamos diante de alguém que faz parte do povo do Senhor e que está numa situação adversa, diante de alguém que lhe oprimia.
mas mesmo assim conseguia lembrar do contexto que é viver diante do Senhor. Conseguia lembrar daquilo que o Senhor faz por aqueles que fazem parte do seu povo. Conseguia reconhecer que o Senhor cuida do seu povo. E no momento em que ela poderia falar assim, não estou nem aí para esse Naamã. Estou numa situação em que ele me colocou, possivelmente ele era o comandante de uma dessas tropas que invadiu Israel e levou pessoas cativas, inclusive ela. No momento em que ela poderia dizer que não se importava se ele iria morrer, se o seu corpo iria apodrecer ou o que acontecesse, ela ainda como uma serva do Senhor fala, quem dera o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, que está em Samaria. Quem dera ele tivesse contato com o homem de Deus. Meus irmãos, nós podemos estar vivendo em nossa vida um contexto como um Eliseu, que é buscado, que é o contexto daquela pessoa em que as pessoas ao redor olham e falam, ele pode me ajudar, porque ele está muito próximo a Deus, porque ele vive a vida com o Senhor e ele pode me ajudar. Mas nós podemos estar numa situação diferente, longe de nossa terra, longe do momento em que nós nos encontramos com os nossos irmãos. Nós podemos estar numa situação muitas vezes adversa dentro do nosso trabalho, dentro das nossas escolas, ou às vezes dentro das nossas casas que não têm a mesma fé que a nossa. Nessa situação adversa, o povo de Deus ainda vive como servo do Senhor. Reconhece o que o Senhor, que atua em sua própria vida, pode fazer também pela vida de outras pessoas. É por isso que nós colocamos como missão desta igreja para os 4 anos, e na verdade é a missão da igreja por toda a terra, fazer discípulos de Cristo muitas vezes no mundo, em lugares que nos são hostis. Porque o Senhor nos chama a ser servo independente do contexto em que nós estamos, independente diante de quem nós estamos. Pode ser que estamos diante de um chefe que ameaça nossa carreira, pode ser que estamos diante de um professor que ameaça nossa aprovação no final do semestre. Pode ser que estamos diante daqueles que no momento nos sustentam até mesmo financeiramente. Ainda assim são lugares de testemunho, com a vida prática e também com a pregação. Essa jovem que é contrastada com Naamã, afinal Naamã era alguém poderoso e ela era uma escrava. Ela conseguiu testemunhar alguém de fora. Ela conseguiu despertar o interesse no próprio Naamã. Veja o versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele fez um resumo para o rei da Síria, do testemunho que esta jovem tinha dado. Independente do contexto, o Senhor pode transformar coisas que aos nossos olhos podem parecer pequenas em coisas grandiosas, que saem até mesmo do círculo imediato para quem a gente fala e às vezes alcança lugares que nós nem imaginávamos. Esta jovem testemunhou à sua senhora, não a Naamã. Ela falou com a esposa de Naamã e não com o comandante da Síria. Mas o que ela falou para a esposa chegou a Naamã, que chegou ao rei da Síria. Significa que todos vão crer no que ela disse? Talvez não. Mas pode ser que tenha um impacto. E nesse caso tem um impacto. Gera um movimento de Naamã, buscando então se dirigir a Israel, para um dia se colocar diante de Eliseu, homem de Deus. Mas esse texto também nos mostra que aqueles que não fazem parte do povo do Senhor não vão viver como povo de Deus, como servos do Senhor. E muitas vezes eles estão constantemente diante de outros que servem a Deus. O exemplo dessa história é Geazi. Vá para a parte final do capítulo. Veja o seguinte, versículo 19, a segunda parte do versículo 19. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo,
eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou, está tudo bem? Ele respondeu, sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse, tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que o levasse à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Quando a gente olha para esse movimento de Geazi em ir até Naamã, ele acredita que está fazendo isso de forma oculta ao conhecimento de Eliseu. Ele vai até Naamã para pedir aquilo que Eliseu tinha recusado. No versículo 20 ele fala que Eliseu foi muito generoso com esse Naamã. Afinal, ele foi curado. Ele poderia recompensar o servo do Senhor. Mas nunca passou pela mente de Eliseu questões de generosidade ou uma ideia de recompensa por aquilo que ele fazia na obra do Senhor. Não era isso que movia Eliseu. Mas Naamã interpretava com olhos apenas terrenos. Então ele vai até Naamã, Geazi vai até Naamã, se coloca diante de Naamã, inventa uma história que 2 discípulos dos profetas chegaram e que eles precisavam talvez daqueles recursos. Naamã então se dispõe a dar o dobro para ele. E então coloca até isso sobre 2 servos. E os 2 servos acompanham Geazi. Só que, de uma forma estranha, ao invés de Geazi conduzir esses 2 servos até a presença de Eliseu, ao chegar na colina ele coloca em outra casa. Pergunta, o que deve ter passado na mente dos 2 servos? Não sei se são 2 israelitas, como era a serva da esposa de Naamã. Não sei se são 2 sírios, talvez soldados do exército mesmo. Mas no momento em que Geazi poderia ter ficado em silêncio, nem ido até Naamã, ou então confirmado a sua história que ele contou para Naamã, ele continua ampliando a sua mentira e certamente não testemunhando a 2 sírios que estavam diante dele. Sabe quem é esse Geazi? É aquele que no capítulo 4, um dia foi à frente da sunamita que tinha visto seu filho morrer em seus braços com o cajado de Eliseu e colocou sobre o corpo do menino que estava morto, como um sinal de que o corpo não poderia ser movido daquele lugar. E que esperou Eliseu chegar e então viu que aquele menino que estava morto e continuou morto mesmo com o cajado de Eliseu sobre o corpo, um dia viu Eliseu chegar naquele lugar e então, pouco tempo depois, o menino sair pela porta. Ele viu alguém ressuscitando. Ele viu alguém sendo ressuscitado por Deus. Quando essa mesma sunamita ainda não tinha esse filho, foi Geazi que foi conversar com ela, perguntando se ela precisava de alguma coisa, que Eliseu poderia ajudá-la. E quando ela falou que não precisava, Geazi ainda trouxe a informação, ela não tem filho. Isso pode ser uma preocupação futura para ela, uma vez que o seu esposo é velho. E Eliseu então fala que dentro de 1 ano ela teria filho. E ele que contemplou aquele corpo morto, sabia que o Senhor tinha feito ela ter filhos. Ele viu coisas grandiosas. Ele estava constantemente na presença de Eliseu. Ele era servo, o braço direito do homem de Deus. Mas mesmo assim o seu coração está voltado para a ganância. Mesmo assim, o que atrai o seu coração são coisas terrenas. E ao invés da sua satisfação estar em permanecer na presença do Senhor, junto a Eliseu,
sua satisfação só seria suprida, segundo o seu pensamento, se tivesse aquelas riquezas, que ele ocultou de Eliseu, achando que Eliseu não sabia. O final do texto vai dizer que Eliseu o confronta, diz que a lepra de Naamã estaria sobre Geazi e termina com o versículo 27 dizendo que Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Ele não poderia mais permanecer ali. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, independente do contexto em que vivem, permanecerão agindo, devem agir como servos do Senhor. Aqueles que não fazem parte do povo de Deus, nós não devemos esperar que eles ajam como servos do Senhor, a não ser que eles passem por uma transformação, vindo a integrar então o povo do Senhor. E é isso que o quarto personagem da nossa história nos mostra, que é justamente Naamã, o personagem principal desta narrativa. Naamã é aquele que passa por uma mudança, e a sua mudança é retratada em todos os momentos que ele se depara com alguém. Até mesmo na sua preocupação de um momento em que ele se depararia com uma falsa divindade e como ele deveria agir nesse instante. Volte para o versículo 1, vamos ler de novo o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem grande diante do seu Senhor. Se tinha alguém que era valorizado nesta nação vizinha de Israel, era Naamã. Um herói de guerra, um exímio comandante, possivelmente responsável pelas maiores vitórias que aquele país já teve. Diante do rei, o rei o considerava. Diante daquele que não conhecia o Senhor, ele era extremamente considerado. Ele era um homem grande diante do seu Senhor. Então ele sabe da história que uma jovem falou com a sua esposa que existe um homem de Deus em Samaria e ele começa a se movimentar em direção a isso. Veja o versículo 8, o versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta que foi enviada pelo rei da Síria até Jeorão, rei de Israel, ele rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Aquele que está dentro do povo de Deus, aqui a gente tem mais um personagem, que é o rei de Israel, passa muito rápido dentro da história, mas ele não consegue enxergar a necessidade do seu inimigo nesse caso. Hoje de manhã nós tivemos a pregação do reverendo Lucas, que mostrou nosso amor ao próximo, evidenciado também aos nossos inimigos. Quando a gente olha para esse rei de Israel, espiritualmente ele não tem qualquer entendimento. Ele acha que as coisas são também a nível terreno, que é tudo uma questão de guerra, que é tudo uma questão de ameaça dos sírios contra Israel, que é tudo uma questão de um estratagema militar para conquistar talvez algumas informações que levassem à vitória. Ele não consegue reconhecer diante dele alguém que tem uma necessidade, mas uma serva que foi levada cativa reconheceu. Alguém que era pequeno na Síria reconheceu. Alguém que é grande em Israel não conseguia reconhecer isso. Continua, versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim. Eliseu tomou conhecimento da história e sabia da necessidade de Naamã. Não sei se Deus mostrou essa necessidade. Certamente não veio por intermédio do rei de Israel, que não enxergava essa necessidade. O texto não nos mostra, mas possivelmente Deus revelou isso a Eliseu. E ele pede que Naamã venha até a sua presença. E é isso que acontece, versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu.
Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave 7 vezes no Jordão a sua carne, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo e ficaria em pé. Tudo no texto fala o seguinte: a expectativa de que alguém se coloque diante de outra pessoa. Aquele que era grande na Síria esperava que um profeta de Israel se colocasse diante dele também. Ele era grande diante do rei da Síria. Possivelmente ele se sente afrontado porque Eliseu não vem ao seu encontro. Manda um mensageiro. E ele também demonstra sua afronta, mostrando que ele conhecia rios mais belos e mais limpos do que o Rio Jordão. E que talvez isso seria melhor do que se banhar naquele rio. Tudo gira em torno dessa ideia de se colocar diante. Mas ele vai, ele se banha diante da palavra dos seus servos no Rio Jordão, ele fica limpo. E então o versículo 15 fala: depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele. Mas tem uma diferença do Naamã diante da porta de Eliseu e o Naamã diante de Eliseu. Qual é a diferença? Humildade. O Naamã diante da porta de Eliseu era alguém que se reconhecia como grande. Era alguém que sabia que era um herói de guerra, sabia do seu valor para a sua nação e que então se indignava por um profeta dizer que ele deveria se banhar num rio qualquer como o Rio Jordão. Mas o Naamã que depois de curado se coloca diante de Eliseu é um Naamã humilde. Um Naamã que tenta recompensar. Ele está começando a vida com Deus. Ele está agora começando a entender quem é o Senhor. Então ele tenta recompensar o profeta. O profeta que está diante de Deus diz que não precisa de nada daquilo. Mas ele então faz o seguinte pedido, um pedido bastante estranho se a gente for pensar. Versículo 17. Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Qual é a palavra que se repete aqui? O seu servo. Um Naamã diante de Eliseu é diferente de um Naamã diante da porta de Eliseu. Houve uma mudança entre o momento antes do que ele passou no Rio Jordão e o que ele então viveria depois do Rio Jordão. Uma outra evidência de que há um movimento de humildade de Naamã é quando ele vê um Geazi vindo até o seu encontro e ele, comandante do exército do rei da Síria, desce da sua carruagem. Ninguém fazia isso na antiguidade. Na verdade, alguém só se dirigia a um alto oficial se este permitisse que falasse. Mas ele vê o discípulo do profeta e ele desce da carruagem e diz que ele vai ao encontro de Geazi. Há uma transformação no comportamento de Naamã. Não é apenas que a sua lepra foi curada e o seu exterior não está mais manchado. Há uma mudança que está acontecendo internamente na sua vida. Mudança essa que ele mostra no que ele gostaria agora de adorar. Ele fala: nunca mais eu vou adorar nenhum outro Deus. Eu quero levar aqui 2 mulas carregadas de terra para construir um altar ao Senhor para que nunca mais adore nenhum outro Deus. Mas daí ele lembra que ele ficava diante de um rei que era idólatra. E ele fala no versículo 16: mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando o meu rei, o Senhor, entrar diante do templo, entrar diante de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo. Ele sabia de uma obrigação sua, como um comandante ainda do exército da Síria. Ele saberia que seria colocado num contexto
em que o rei iria praticar o seu culto, iria se dobrar diante de Rimon, que é a versão de Baal da Síria. E ele, que é aquele que apoiava o rei, possivelmente um rei que tinha dificuldades de o fazer sozinho. Ele precisaria ser o apoio para o rei se curvar. Ele está dizendo que o seu se curvar não era mais como na antiguidade. Seria apenas como uma muleta para esse rei. Então o seu pedido é para que o Senhor o perdoe. Ele antecipa um contexto. Ele antecipa uma dificuldade. E ele pede então àquele que o ajudou antes, que o Senhor Deus perdoe este ato. Eliseu diz para ele, vá em paz. Se Geazi é alguém que não faz parte do povo de Deus e evidencia na sua ganância, não vivendo como um servo do Senhor, nós temos alguém que não era parte do povo de Deus, mas que passa por uma transformação. E cada detalhe da sua vida, ele começa a pensar em como ele vai agradar ao Senhor ou não. Porque é isso que um servo de Deus faz. Se antecipa muitas vezes a contextos. Se antecipa muitas vezes a dificuldades. Para que não seja surpreendido e então, num contexto de surpresa, deixe de glorificar ao seu Senhor por uma decisão tomada de forma intempestiva ou sem raciocinar direito. Ele começa a pensar nos contextos, diante de quem ele estará, para então, nesses contextos, servir ao Senhor. Meus irmãos, quando a gente olha para este texto, eu acho que a gente tem que fazer duas perguntas. Primeiro, qual é o contexto que a gente vive? A gente pode estar num contexto ideal, mas a gente pode estar num contexto distante. A gente deve também fazer a seguinte pergunta: eu faço parte do povo de Deus ou não? Respondendo a essas perguntas, então a gente consegue nortear nossa vida. Se eu faço parte do povo de Deus, a minha vida é como de um servo do Senhor. Essa é a grande resposta. Tem que ser diante de quem for uma vida como de um servo do Senhor. Qual o contexto em que estamos? Fazemos parte do povo do Senhor? Esta é uma mensagem em que a gente vê Eliseu se relacionando com alguém de fora. Que a gente vê uma serva israelita, num contexto adverso, se relacionando com pessoas de fora do povo de Deus, mas encontrando oportunidade para testemunhar a respeito do Senhor. E por isso eu quero terminar este sermão dizendo o seguinte: independente do contexto em que nós estamos, o contexto é o ideal. Pode parecer estranho falar isso. Afinal, nós temos nossas lutas, às vezes estamos num cenário hostil, numa casa que persegue nossa fé, às vezes estamos numa instituição de ensino, num trabalho em que aquilo que falamos não é respeitado por conta de nossa fé. Todos nós vivemos lutas em áreas diferentes, e daí quando ouve assim, é o contexto ideal, a gente fica estranhando talvez. Mas sabe por que é o contexto ideal? Porque se nós cremos em Cristo Jesus, este é o contexto que nós estamos diante da presença de Deus. Assim como Eliseu. Às vezes a gente olha para um Eliseu, e é claro, fazendo os milagres que Deus fazia por intermédio dele, com aquelas coisas grandiosas sendo operadas, a gente fica pensando em alguém que está num contexto mais favorável que o nosso. Mas não é. Um dia, como nós lemos na liturgia desta noite, no momento de confissão, Jesus Cristo abriu o livro do profeta Isaías e disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele disse que se cumpriu aquela profecia do livro. E a partir do momento em que ele morreu por conta dos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus, ele enviou o seu Espírito para estar conosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, onde nós estamos, o Espírito Santo está conosco. Onde nós estamos, Cristo Jesus nos acompanha. Esse é o cenário ideal para o presente da nossa vida. É neste cenário que o Senhor quer que a gente testemunhe.
É neste cenário que o Senhor quer que nós façamos discípulos de Cristo no mundo. Pode ser cheio de lutas, pode ser como uma serva cativa dentro da Síria, mas ainda assim é a oportunidade de testemunharmos a respeito de Cristo Jesus e do seu amor para a nossa vida. É a oportunidade de testemunharmos que para uma pessoa se relacionar com Deus, ela precisa ser purificada dos seus pecados, como a lepra de Naamã era um símbolo da sua transformação interna. É a oportunidade de nós testemunharmos que para alguém permanecer diante do Senhor e na presença do Senhor, é somente por intermédio do Filho. Qual é o contexto que você vive? Qual é o cenário da nossa vida? Se for um cenário de sofrimento, talvez o Senhor está te dando um dos maiores palanques para testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Apóstolo Pedro não tinha dúvida que no momento de sofrimento, se nós santificarmos a Cristo como Senhor de nosso coração, nós podemos dizer qual é a razão da nossa esperança. Aquela serva na Síria certamente não era um cenário que ela gostava de estar, mas ela santificou a Deus como Senhor de seu coração. E ela falou, quem dera Naamã estivesse diante do homem de Deus. Nos contextos que nós vivemos, o que nós podemos dizer às pessoas? Já parou para pensar estrategicamente no que você pode falar dentro da sua casa? Não muitas vezes soltando palavras ao vento, num momento às vezes até de briga, de crise, falando assim, é porque você não tem Deus que você faz isso. Meus irmãos, nós temos que ser pessoas que antecipam cenários, antecipam contextos e diante de quem nós estaremos, para muitas vezes pensar em quais palavras nós falaremos. Aquela serva entendeu que precisava falar algo a respeito da necessidade de Naamã. Se ele estivesse diante de Eliseu, ele estaria curado de sua lepra. Nós sabemos qual é a necessidade daqueles que o Senhor nos coloca diante deles. Talvez a necessidade, muitas vezes, que a gente considera tem olhos mais parecidos, né? Nossa interpretação é de olhos mais parecidos com o de Geazi. Talvez falta riqueza, talvez falte saúde, talvez falte relacionamentos melhores. E a gente não para pensar que a maior necessidade de uma pessoa é de estar diante de Deus. Qual é o contexto que o Senhor tem nos colocado? Como nós podemos servir ao Senhor neste contexto? Afinal, o Espírito Santo estará conosco neste cenário. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos porque a Tua palavra abre os olhos do nosso coração para enxergarmos que a nossa realidade se estende muito além daquilo que nossos olhos físicos contemplam. Nossa vida é muito mais do que o cenário imediato que nós vivemos. Nossa vida é de um cenário em que nós estamos constantemente na presença do nosso Senhor. Nossa vida é de um cenário em que nosso inimigo muitas vezes anda ao nosso redor como um leão querendo nos devorar. Há coisas que vão além do que nossos olhos e sentidos conseguem compreender, mas a fé nos abre os olhos do coração, para que então, ó Pai, contemplando que existe uma realidade muito maior do que a imediata, nós enxerguemos que o Senhor está conosco e de que neste contexto o Senhor quer que sejamos servos Teus. A nossa oração é que o Senhor aplique a Tua palavra em nossas vidas, para que como servos Teus vivamos vida reta e agradável aos Teus olhos, independente do cenário que vivamos. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.